Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast da SKTV. Eu sou o Vitor Ritt, sou coordenador de comunicação e marketing do SK Brasil e hoje é um grande prazer aí receber dois grandes convidados aqui, dois grandes responsáveis pela parte técnica, pela parte de futebol aqui do SK Brasil e vamos abrir em alto nível aqui o nosso podcast, né, gente? Esse que é um canal que a gente traz conteúdos diferenciados do SK Brasil, traz as transmissões dos nossos jogos do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. A gente tem aí a coordenação técnica aí do Vitor Magno, da Carol Magno e toda a equipe aí da SKTV que faz esse negócio acontecer. Então, vamos começar apresentando esses dois craques aqui que estão na mesa comigo hoje. Vou começar pelo Eduardo Andriatti, que é o nosso superintendente técnico e um dos responsáveis, né, Edu, pela idealização de toda a metodologia aqui do SK Brasil. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Prazer estar aqui, né? A gente começando essa nova área também aqui do clube e uma oportunidade grande de poder falar do clube, né? Falar dos bastidores, algumas informações, né? Que quem está de fora não sabe o que acontece aqui no clube, né? E contar, né, um pouco do que é a nossa realidade, do que é o SK Brasil, né? Nesses 2 anos e meio já de existência. Legal, Edu. Seja bem-vindo à SKTV. E o outro convidado, esse aí é um cara que jogou um pouquinho de bola, né, Edu? Esse cara jogou um pouquinho de bola, começou no Palmeiras, 10 anos de carreira jogando na França. Demetrios Ferreira, nosso superintendente aqui de todos os departamentos do SK Brasil. Seja bem-vindo à SKTV, Demetrios. Obrigado, Vitão. Para mim é um prazer estar participando aí do primeiro episódio aí nosso, né, da SKTV. E falar um pouco, como o Edu falou, falar um pouco sobre o futebol, falar um pouco sobre os bastidores aqui do clube, como é que funciona o clube, né? As pessoas às vezes não têm noção da dimensão que é gerir um clube, então a gente vai estar no decorrer aí do tempo passando todas essas informações, informando o pessoal aí de como funciona o clube. Legal, Ferreira, muito obrigado também pela sua presença. Bom, a gente tem muitos temas aí para conversar, mas eu vou começar apresentando um pouquinho de vocês dois. O Eduardo ele é um grande estudioso do futebol, né? É algo que pouco tem hoje aqui no Brasil, né, Edu? Você não vê livros escritos da parte metodológica, então é algo muito complicado de se encontrar que a gente busca, de fato, colocar aqui no papel no SK Brasil. E aqui tem aí, 2 livros do Edu, né? São 5 ao todo, Edu? 5 no total. O futebol brasileiro é muito rico, né, em termos de atletas e o jogo, né, formal, mas foram escritas muito poucas obras falando sobre o nosso futebol e principalmente sobre o treinamento brasileiro, que é diferente da maior parte do mundo, né? Então a gente tem uma especificidade aqui. O Ferreira é um exemplo de jogador que jogou no alto nível, mas que saiu do Brasil, né, que teve todo o desenvolvimento dele dentro das raízes que nós falamos, né, que antes de você ir para o jogo formal, né, você joga na rua, você joga futsal, você joga na terra e joga na areia. Então, assim, é um cenário e é um desenvolvimento único no mundo. Dificilmente tem algum país que você tenha todo esse repertório, né, todo esse desenvolvimento antes de ir para o treinamento formal. E da onde surgiu a sua ideia de escrever, né? Como que você começou a escrever? Olha, desde que eu comecei na carreira, né, na comissão técnica em geral, né, no futebol. Comecei primeiro como preparador físico, depois como treinador. Mas sempre, né, principalmente na parte técnica, como treinador, eu sempre tive em mente de estar inovando, de estar criando, né, treinamentos, ideias. Então, sempre tive isso comigo, né? E quando estava trabalhando nos Estados Unidos, tive o convite para poder escrever sobre o futebol brasileiro, né? O futebol holandês e o futebol britânico, o futebol inglês, já tinham bastante obras, então, principalmente o público americano já tinha uma noção de como era desenvolvido o futebol nesses países, né, e até para a migração de treinadores europeus para os Estados Unidos, que dominavam boa parte, né. Aí fui convidado para começar a escrever sobre o futebol brasileiro, né, e já tinha muitas ideias, já tinha colocado muita coisa no papel, mas não tinha publicado nada, né. Aí foi só praticamente o tempo de começar a escrever, lapidar. Foi o primeiro, né, todas as ideias. Eu era coordenador técnico fui coordenador técnico de vários clubes lá, mas então eu tinha todo o laboratório para poder criar, né, e desenvolver ideias e colocar. Mas o principal foi de falar para o mundo, né, o que é o futebol brasileiro, como é desenvolvido o futebol brasileiro. Eu acho que isso foi o principal. Legal, Edu. E eu trouxe vocês dois porque
é um estudioso e um cara que foi da bola, né, Ferreira? Conta um pouquinho da sua época, né, de jogador. O que tinha de metodologia nos clubes que você passou? Você detectava alguma coisa, algum perfil, como tem hoje o SCA Brasil, ou não? Era o treinador, cada um tinha a sua? Como que era um pouquinho na sua época, Ferreira? Tinha alguns treinadores que já tinham uma visão em relação à metodologia, mas eram muito poucos treinadores. É uma época diferente de hoje, né? No Brasil ou fora? Aqui no Brasil. No Brasil. Eu tive o Luxemburgo, que tinha um pensamento já em relação a isso, a metodologia, a tática de jogo. Ele era muito bom em relação a isso, já estava adiantado em relação aos outros, mas eram poucos treinadores que tinham essa visão. É lógico que com o tempo, o futebol hoje, em comparação com antigamente, tudo mudou, né? Muita coisa diferente e a evolução, no modo geral, do futebol em relação à preparação física, estudo, parte técnica, parte física, fisiológica, médica, tudo evoluiu. Então, o Edu já escreve há um bom tempo também, é um cara visionário também, já desde a época que ele estava nos Estados Unidos. Então, justamente a gente procura unir essas forças, né? O que ele tem de conhecimento, eu também na parte de estar jogando, de ter jogado, né? A gente procura unir as nossas forças para poder contribuir hoje para a evolução dos atletas que a gente tem aqui no SCA e para o crescimento do clube também no modo geral, né? Então, hoje o futebol, tudo que tem hoje, eu acho que eu teria sido um jogador muito melhor do que eu fui, com tudo que tem hoje em relação à estrutura, à preparação física, tudo que tem disponível para o atleta hoje. Com certeza. Com certeza eu acho que teria sido um jogador melhor, mas faz parte, né? Era minha época, era daquele jeito. Também não me arrependo de nada, porque eu consegui jogar em grandes clubes, com grandes jogadores, joguei 10 anos na Europa, joguei uma final de Copa da UEFA também em 2004, então eu não me arrependo de nada, não. Um nível altíssimo, né, Edu? Mas conta um pouquinho como jogador mesmo. O que você pensava sobre metodologia? Você se ligava nisso ou você só ia fazer o seu trabalho? Não, Vitão, o jogador de futebol não pensa nisso. Não pensa, né? Não, nenhum jogador de futebol pensa nisso. Nem hoje. Eles vivem nesse mundo de hoje porque faz parte. Mas para você fazer um atleta entender que ele precisa conhecer isso, que ele precisa se alimentar disso, que ele precisa se concentrar nisso, é muito difícil. Até porque tudo que tem hoje no mundo, para o atleta se concentrar é muito difícil. É um trabalho árduo nosso, né, Edu, que a gente tem diariamente aqui. Diferente da minha época. Como o Edu falou, eu jogava bola na rua. Jogava futebol de salão, comecei no futebol de salão. Bola de meia, né? Bola de meia, bola então de borracha, assim... chinelinha havaiana. Laranja. Juntando tudo que tem hoje. Pandemia. O atleta fica pouco tempo na rua. Tem pouco tempo de amizade na rua. Não, o celular mesmo hoje já tira a criançada da brincadeira de rua, né? O tempo todo no celular. Então, assim, a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje, guardando os princípios que a gente sempre teve, a educação que a gente sempre teve, que é uma época diferente. Então, é guardar os princípios daquela época, tentar aplicar hoje, porque isso é muito importante, porque eles só vão caminhar se tiver esses princípios, essa responsabilidade, a metodologia, a disciplina. Sem isso, nenhum atleta chega a lugar nenhum. Até porque hoje no mundo já está na prática do futebol hoje e vai ser muito mais ainda com o tempo. Se ele não for um atleta profissional, ele não consegue ser. Porque antigamente somente com talento você conseguia jogar. Hoje você não consegue mais. Se você não tiver disciplina, se você não for um cara determinado, disciplinado em todos os sentidos, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Dou um exemplo sempre do Cristiano Ronaldo. Eu joguei contra o Cristiano Ronaldo quando ele estava começando no esporte e era um cara magro, bem magro. Tinha qualidade, mas não era nem de perto o que é o Cristiano Ronaldo hoje. Porque ele chegou onde ele chegou porque é um cara disciplinado em todos os sentidos. Então o atleta de hoje e daqui um tempo para frente ainda, se ele não for assim, ele não vai conseguir chegar. Os meninos de hoje, se eles não tiverem a consciência de que eles precisam ser disciplinados e atletas profissionais de futebol, não conseguem chegar. E é o que a gente tenta passar aqui para eles no dia a dia. E hoje a gente tem um exemplo vivo, né, aqui no clube, que é o nosso presidente, né, que é um exemplo de superação dentro do esporte, né? O Edmilson saiu de uma origem humilde, né, na roça de Taquaritinga,
para conquistar o mundo, para conquistar a Europa na Champions League, quando jogou no Barcelona, e ser esse alto nível com essa credibilidade que faz a gente mostrar para os nossos atletas aqui do SCA Brasil a importância dessa dedicação, a importância de se comprometer e a importância de abdicar de muita coisa. Renúncia, né? E é possível, mostrar que é possível. Eu venho de uma família humilde. Meu pai era caminhoneiro, eu morava com meus outros 5 irmãos em 2 cômodos. Pra gente ir no banheiro, a gente tinha que sair fora da casa. Então eu venho de família humilde. E é possível você chegar lá. Com sem certeza. ter as condições que tem hoje. Sim. E a gente conseguiu chegar. Então é possível chegar. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, tem muito mais acesso a estruturas, muito mais acesso a tudo, né? Então facilita muito, ao mesmo tempo que também dificulta, porque fica muito mais concorrido, né? Então, até entrando um pouco nesse tema, né? A gente tem o nosso perfil, né, Edu, de atletas, a gente tem o nosso perfil de colaboradores, a gente trabalha com os valores aqui do clube, né? Criatividade, comprometimento, respeito, alegria e humildade. Mas conta um pouquinho, Edu, dessa parte que é o que a galera quer saber, né? A parte de avaliação, por exemplo. Pessoal, a gente recebe centenas de mensagens aí de gente que quer ser avaliada aqui no SCA Brasil, né? Conta um pouquinho como que é o processo de avaliação aqui do clube. E aí depois eu quero que o Ferreira conte um pouquinho do começo de carreira dele, como que foram as primeiras peneiras, como que foram as transições dele aí de categorias até chegar no profissional. Bom, a gente tem um processo de avaliação assim, bem organizado, né? Então o clube já nasce com as ideias bem definidas do perfil dos jogadores que nós queremos, né? Da personalidade e tudo mais. Nós trabalhamos da seguinte maneira. Então nós temos as avaliações praticamente todas as semanas. Então o atleta tem que chegar aqui para nós com uma indicação, né, de algum parceiro do clube ou de algum funcionário, algum colaborador, observador, alguém da comissão técnica. Tá? Em alguns momentos podemos fazer até algumas avaliações abertas, não, até por causa da pandemia. Sim. Não é algo que estamos planejando para os próximos meses, né, ou até no ano que vem. Tá? Mas a avaliação pontual é como nós trabalhamos. E aí que é a grande situação. Muitos clubes não têm definido muito bem qual a característica, qual o perfil dos jogadores que você vai trabalhar, que você vai aprovar ou não, né? Então nós temos muito bem definido isso para cada categoria, para cada posição, para cada linha, né? Cada setor, o que nós queremos. Mas no geral, o futebol atual pede, né? O SCA Brasil é um clube fundado para realmente desenvolver e formar jogadores para o mercado internacional. Esse é o nosso principal objetivo. Claro que o mercado doméstico também mas o mercado internacional. Então nós estamos desenvolvendo jogadores que pensem o jogo. Jogar, qualquer um de nós, né, até o Ferreira já pós-carreira já continua jogando, né? Em alto nível, hein? Mais ou menos. Nas nossas peladinhas aqui do SCA Brasil, mais ou menos. De leve, né? Mais ou menos. Ele faz uma diferença ali. Sim, sim. Não, mas isso qualquer pessoa pode jogar o jogo. Agora, quem consegue ler e entender o jogo, né? Esse é o diferencial. Então a gente fala muito hoje do desenvolvimento cognitivo, que é como um atleta consegue ler e entender o jogo dentro das 4 situações de jogo, atacando, defendendo, as 2 transições, nos cenários de situações que possam tá mudando. Então isso para nós é importante. Não é tanto a situação física, né, a capacidade física do atleta. Então jogadores fortes, altos, claro que tem algumas especificidades, mas para nós é toda a parte técnica e todo o cognitivo. Então assim, nós sabemos muito bem como nós queremos desenvolver e como nós queremos, né, avaliar os jogadores. E fora isso, toda a comissão técnica está, né, inserida, e a coordenação está inserida no comitê que nós fazemos. Né? Então não é somente um voto. Né? Claro que o último voto é do treinador da categoria, mas todos, desde o analista de desempenho, preparador físico, coordenador técnico, metodológico, nós votamos, né? E aí tomamos uma decisão se o atleta vai ser aprovado, se o atleta vai ser dispensado, se ele fica mais um tempo. Então, assim, tudo muito minucioso e com calma. E além dessas indicações, né, de contatos próximos, a gente tem o nosso banco de dados também, né, de muita gente que manda mensagem nas redes sociais, e-mail e etc., que a gente coloca todos os vídeos, todas as informações, né, num banco de dados, e quando a gente tem ali alguma necessidade de posição e etc., a gente também observa, né, esse banco de dados. Sempre que possível, a gente procura dar uma olhada, eu mesmo, né? Procuro dar uma olhada
sempre que temos uma necessidade, aí nosso departamento de captação também, e análise de desempenho e scouting, já vimos ali, avaliamos vários jogadores que saíram desse planilhão, né? Então, todo mundo que almeja, né? Eu tenho o desejo de fazer uma avaliação conosco, só entrar em contato, né, pelas redes sociais. Aí eu deixo com você que é o seu trabalho, mas dentro do possível a gente procura ver todas as informações que chegam, né? Com certeza. E na sua época, Ferreira, não tinha rede social, né? Não tinha Waze para ver o mapa. Charles Miller. Você chegar, tinha, né, o Edu tinha aqueles livros lá no carro dele, assim, ó. Que era dessa grossura, lembra? Mapa? O mapa. Era o mapa e aí você tinha que olhar a letra e o número, né? Pra achar a rua, né? Você abria o mapa, era do tamanho do para-brisa. Se você achar aquilo ali, levava meia hora. Você tinha que parar o carro pra você achar meia hora pra você achar aquilo ali. Hoje já é totalmente diferente. Né? Parar no bar. Parar no posto, isso aí, né? E como é que era, Ferreirinha? Como é que foi, assim, pra você chegar na primeira peneira que você fez num clube de futebol? E como que você fazia, né, cara? Onde que você morava? Você era longe? Você tinha que pegar ônibus? Como que era pra você, Ferreirinha? Eu comecei no futebol de salão. Sou de Santo Amaro, Salão. da Zona Sul, e comecei jogando futebol de salão. O salão lá. É uma das maiores raízes, né, do futebol brasileiro. Então, a gente tem um projeto aqui também, né, de futsal, que a gente sabe o quanto isso acrescenta na formação do atleta, em relação a tudo. A parte técnica, a parte tática, a parte de jogo, de pensar rápido, agilidade, de ler o jogo, né? como o Edu falou. Então, o futsal ajuda demais. Então, a gente tem um projeto motor específico, né? Exatamente. Então, assim, me ajudou demais, porque eu joguei durante 8, 10 anos futsal. E aí depois comecei a fazer peneira, fui no São Paulo, fiz 2 peneiras no São Paulo, não passei. E depois, como eu já conhecia um amigo que jogava futsal e jogava já na época do Palmeiras também juvenil, e me levou para fazer um teste lá e acabei ficando. Então, comecei no Palmeiras, era muito bem corrido, porque eu jogava futsal e jogava campo também, então tinha dia da semana que eu treinava de manhã e de tarde no Palmeiras, acabava o treino, eu pegava o trem e ia para São Caetano para treinar futsal, porque eu jogava na GM já na época. Então eu chegava em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, no outro dia 5h30 da manhã, acordava cedo de novo, a pegar o ônibus, o trem para ir treinar no Palmeiras. E era assim, era a dificuldade, como muitos atletas hoje, né, enfrentam também a dificuldade. Alguns clubes, como o nosso aqui, às vezes conseguem alojar os atletas, o que ajuda demais, né? Tira um custo, não só custo financeiro, mas o custo de você estar indo treinar, isso cansa demais. Às vezes você passa mais tempo dentro do ônibus, do trem, do que no campo, né? Então isso também ajuda muito a gente ter uma estrutura que possa alojar os atletas. Na minha época não tinha, eu jogava no Palmeiras e não tinha essa estrutura de estar alojando os atletas. Então o começo foi bem difícil, mas quando a gente passa por isso, a gente sabe o valor que a gente dá quando a gente alcança aquilo que a gente busca. E é um trabalho nosso aqui também, né? Sempre deixar o atleta consciente daquilo que ele quer, do que ele está buscando, não se acomodar aqui dentro, né? Como se ele estivesse pegando o ônibus todos os dias, como se ele estivesse pegando o trem todos os dias, como se ele estivesse tendo o gasto financeiro todos os dias. Ele só não pode se acomodar. Ele tem que ter a mesma vontade, a mesma gana de chegar, como se ele estivesse passando por essa dificuldade. É um trabalho nosso aqui também, então eu comecei dessa forma. Sei bem o que os atletas pensam. Então, às vezes eles tentam me enganar, mas não tem jeito, porque eu falo pra ele, eu já estive no seu lugar. Não fala isso pra mim, porque não é. E você chegou com quantos anos no Palmeiras? No Palmeiras eu cheguei, tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Você era sub-17, né? Não era essa nomenclatura, né? Era juvenil, né? júnior e profissional, né? Então a nomenclatura mudou, hoje é sub-15, sub-17. Cheguei no primeiro ano no último ano de juvenil, já joguei o juvenil, depois no outro ano já... Primeiro ano de júnior, né? Que seria o primeiro ano de sub... Então no seu primeiro ano você já teve uma transição de categoria? Já, né? Já fiquei no Palmeiras juvenil, já subi pro júnior. São 3 anos, era 3 anos do júnior, né? Primeiro ano a gente já foi campeão paulista, fomos campeão paulista, a gente tinha um time muito bom. Jogava Amaral, Marcão, Magrão, eu, então a gente já foi campeão no primeiro ano. E aí no primeiro ano já comecei a treinar no profissional, no Palmeiras. Quando precisava de jogador, eles sempre me levavam, aí o Luxemburgo começou... Sempre que precisava, ele
me chamava também, porque eu jogava no meio, jogava de volante, jogava meia, jogava lateral. Polivalente. Se precisasse de goleiro também eu ia, mas não precisava, Não né? era baixinho. E aí eu comecei a treinar no profissional, depois de uns 6 meses mais ou menos, ele já me deixou em definitivo já treinando no profissional. Então, para você, essa transição de categoria foi muito rápida, né? Foi meteórica. Foi muito rápido. Como eu falei, o que me ajudou muito foi o futsal. Me ajudou demais, por ter tido uma base muito boa de futsal. Eu era um jogador que tinha força, mas era muito rápido também no pensamento, então ajuda muito. Quando você está no campo, você joga futsal. Quando você chega no campo, tá, pô, facilidade para jogar, né, Edu? Então, como é que foi, aproveitar já a oportunidade de te perguntar, como é que foi essa transição do futsal, estamos falando do 5 contra 5 no espaço pequeno, já para uma situação de 11 contra 11, você já tinha em mente, alguém te instruiu, você já tinha em mente que talvez a lateral direita, né, que foi sua principal posição, seria a sua posição? Como que foi? Porque nós sabemos que tem uma transição, isso aí até é um debate técnico grande que nós temos aqui no clube, né? Eu vejo como um grande abismo que existe no Brasil, de você sair do 5 contra 5 do futsal já para um 11 contra 11. Apesar que você ainda saiu um pouco mais tarde, né? Saiu no sub-16. Isso aí acontece hoje em dia com um atleta no sub-11. Sub-11, já jogando 11 contra 11 no campo oficial. Como é que foi essa transição? Eu joguei muito pouco sub-11, sub-13, sub-15, joguei muito pouco futebol de campo, jogava muito futebol de salão. Então quando eu cheguei no campo, que eu já tinha 16 anos, já tinha uma visão assim, um pouco mais de experiência. E para mim foi muito simples, muito fácil jogar no campo, porque eu estava acostumado, como você falou, 5 contra 5. Você é obrigado a pensar rápido, a jogar rápido, a ter habilidade. Quando eu cheguei no campo, tinha muito mais espaço para jogar, e eu fui treinar, eu era meia-direita na época. Então fui treinar, primeiro treino meu no Palmeiras, eu treinei no time reserva e ganhamos de 2-0 que eu fiz os 2 gols no time titular. Tá bom, Edu, e aí ou não? Eu já fiquei. Já assinava o contrato. Já. Aí eu já fiquei, foi isso que o treinador fez. Já acabou o treino, ele veio, pediu meu documento, pediu para ficar. Mas a facilidade do futsal me ajudou demais a jogar campo. Então eu saía dos caras muito rápido, porque estava acostumado a fazer isso no futsal. Então o campo para mim foi muito fácil. E aí, treinando ainda, quando eu fui chamado no profissional para treinar, ainda treinava de volante, meia. E aí um dia o Cláudio estava suspenso e o Gil Baiano machucou. E aí o Luxemburgo me colocou de lateral para treinar. Acabou o treino, ele me chamou na salinha dele, falou, a partir de hoje você vai ficar de lateral. Falei, tá bom, nem questionei, porque menino de 17 anos, com o Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador, o time do Palmeiras era aquela máquina, Cláudio, Antônio Carlos, Clebão, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson, Evair, Edmundo. Rivaldo veio depois. Zinho, né? Zinho e o Zinho. Edilson e Zinho, Evair e Edmundo. Então, assim, pra mim, o menino que tava ali todos os dias treinando com aqueles caras, pra mim já era um sonho, né? Mas ele falou com essa voz mesmo? Pra você? Luxemburgo? Eu nem fiz voz nenhuma ainda. Como que ele falou? Baralho. Oxê, moleque. Oxê, moleque. Oxê vai treinar com a gente agora todo dia. Pode ficar aqui com a gente agora. Tá certo? Tá certo. Eu falei, tá certo, professor. Tá certo. Então eu comecei. Aí ele falou, ó, você vai ficar de lateral daqui pra frente. Eu falei, tá bom. E aí com o tempo o auxiliar dele me falou, ó, ele gostou porque você tem força, você tem técnica, aguenta correr o jogo todo, então por isso que ele te colocou de lateral. E aí comecei a treinar de lateral e fiz minha carreira toda de lateral direito. Então assim, foi um acaso entre aspas, porque o Luxemburgo teve a visão de me colocar de lateral. Até porque naquela época no meio do Palmeiras, tanto de volante quanto de meia, né? Treinava às vezes, time reserva treinava eu e o Amaral. Quando não era eu e o Amaral, era eu e Flávio Conceição. E no outro time tinha Mazinho e César Sampaio. Os dois da seleção. Sim. Então não tinha muito espaço. Então eu também falei, não tem problema, vou ficar de lateral aqui. Então consegui fazer a minha carreira toda de lateral. Então a transição minha do futsal para o campo foi dessa forma, aí chegando no Palmeiras também, que me ajudou muito. Legal. Eu perguntei dessa transição de categorias, Edu, porque a gente que está no futebol, a gente sabe que é um grande filtro, né? Quando um menino sai de um sub-15 para um sub-17 ou de um sub-17 para um sub-20, muitos ficam pelo caminho, né? Então, isso que eu queria entender um pouquinho de vocês, né? Dessa transição, como que ela pode ser mais natural possível, a gente tendo, né, toda uma metodologia escrita para isso, né? E como que o menino faz, né, para chegar na categoria de cima e mostrar o seu futebol, né? Hoje, Vitão, eu digo que não é nem somente o futebol, é mais uma parte
mental que o menino tem que ter. Inteligência emocional do garoto Inteligência também, emocional, porque como a gente falou aqui, eles têm acesso muito fácil a tudo. Então o menino hoje saiu do sub-15 e está treinando no sub-17. Daqui a pouco ele está no sub-20. Não é nem tempo dele estar no sub-20 ainda, mas ele está pela qualidade dele. E aí o entorno dele, redes sociais, já começa a falar que ele é o cara, que ele é o... Então aquilo ali, ele não tem estrutura ainda para aquilo. Ele precisa... Sobe muito rápido para a cabeça. Sobe muito rápido para a cabeça. Então ele precisa ter os pés no chão. Na minha época que eu subi, se eu saísse um pouquinho da linha, os caras me davam no meio. Porque tinha César Sampaio, Mazinho, Edmundo, Evair, Zinho, Antônio Carlos. Então, naquela época era totalmente diferente de hoje. Então a gente precisa guardar o mesmo princípio daquela época, hoje, tentar passar isso para os atletas, né, Edu? Que é o que a gente tenta fazer sempre, para eles manterem o pé no chão, para eles se manterem concentrados, algo que é muito difícil de fazer. Porque o menino posta uma foto lá do jogo, e aí tem 100 comentários dos amigos dele, você é fera, você é isso, você é aquilo. O cara já começa a achar que ele é realmente, e ele não é ainda. O assédio, né, também. O assédio de empresários. Assédio de empresário. Por isso que a gente faz um trabalho também junto com os pais, em colaboração com os pais, para os pais também ajudarem na mentalização do atleta, que ele ainda não é. Ele pode ser, ele pode vir a ser, mas se ele não tiver o pé no chão, ele se perde e não chega. Como eu falei antes, hoje o futebol está tão disputado que se ele piscar o olho, ele não consegue. Então tem que manter o foco total, 100% daquilo que ele quer, com os pés no chão, evoluindo a cada dia, treinando, jogando. E para perder o foco é muito fácil hoje. Redes sociais, assédio, como o Edu falou, distrações gerais, para ele se concentrar no que ele precisa fazer, é muito difícil, muito difícil. Na minha época, como eu dei o exemplo, não tinha nada disso, cara. Quando eu fui para a França, em 98, para fazer uma ligação para cá, eu fiz uma ligação de 5 minutos, foi metade do meu salário. Pô, eu estava no hotel que eu fiz uma ligação, foi metade do meu salário. Eu falei, não posso ficar ligando. E só ligar para telefonista primeiro, não era? Para ela fazer a ligação. Então, assim, hoje você pega... Escrevia muita carta? Carta eu não escrevia, não. Carta não. Era mais telefone mesmo. Aí guardava o dinheiro 2, 3 meses para poder ficar falando. Né? E eu via minha família a cada 6 meses. Hoje você pega o WhatsApp, ligação de vídeo, você vê em qualquer lugar do mundo. Japão, Estados Unidos, onde a pessoa estiver, você vê e conversa. Então, assim, tem esse lado da facilidade, mas tem esse lado também que eles podem se perder muito rápido. Aí, pessoal, você que quer ser jogador de futebol, atleta de futebol, né? Dicas aí muito importantes, né? Do Ferreira, do Edu, a gente podendo trazer informações aí, né? Para quem tem essa vontade de ser um jogador profissional, né? E às vezes não sabe como chegar ou não sabe como permanecer, né, Edu, nessa carreira, né? E é muito legal isso, porque, Vitão, quantas pessoas a gente não pode atingir através disso aqui? Com certeza. Né, Edu? Isso aqui é uma plataforma pra gente falar de futebol. Não somente os nossos atletas, mas quantos meninos que vão estar vendo, com certeza, e querem ser atletas de futebol. E às vezes não tem essas dicas, não sabe que isso existe, não sabe que ele precisa ser dessa forma, não sabe que ele precisa ter disciplina, não sabe que ele precisa se concentrar. Então, aqui também eu acho que é algo que a gente vai poder ajudar e abençoar muitas pessoas que estiverem assistindo também. Com certeza. Nós temos até uma colocação, uma expressão que nós utilizamos aqui, né, internamente entre a comissão técnica e coordenação, que é a diferença do jogador de futebol e do atleta de futebol. Do atleta de futebol. Eu falei antes de você jogar o jogo e de você ler o jogo, né, isso da parte cognitiva. Mas no geral, assim, o jogador de futebol qualquer um, aquele que joga no final de semana, os barrigudos, para fazer um churrasco, tomar uma cerveja, você vai jogar futebol. Agora, você vai ser um jogador de futebol, perdão. Agora, você ser um atleta de futebol é diferente. Então, hoje você tem que renunciar a muita coisa, você tem que se concentrar e focar em muita coisa, até porque o futebol mudou. Né? A exigência do futebol hoje em dia, já começando nas categorias de base, é muito grande. Se você comparar o que era há 20, 25 anos atrás, quando o Ferreira, por exemplo, ingressou no Sub-17, né, no juvenil do Palmeiras, e o que é hoje, então a distância percorrida é muito maior, o número de sprints é muito maior, o número de saltos é muito maior, o número de ações ofensivas e defensivas é muito maior, a exigência tática é muito maior, queira ou não. E você ter o controle disso hoje, né, Edu? Na minha época, da tecnologia, né? Na minha época você não sabia nada disso. O que você tinha mais ou menos era quantos quilômetros você correu, só. Você não tinha acesso a nada disso que o Edu está falando. Então, assim, são
o desenvolvimento, né? E para você ter a chance de ter o sucesso, de conseguir passar por todas as transições de todas as categorias e depois até o profissional é muito grande. Então tem que se preparar. Não tem jeito, não tem só o seu talento não vai ser suficiente, tá? Pode talvez um pouco nas categorias menores, o sub-11, o sub-13, aí já a transição para o sub-15, a exigência é muito maior, para o 17, para o 20 o funil é pequeno. O funil é pequeno. Então, assim, o futebol mudou. O recado que a gente deixa para todo mundo que está nos assistindo é que você tem que se preparar. Né? A sua preparação tem que ser muito grande. E a partir do momento que você conseguir entrar no clube, né, você vai ter que renunciar a muita coisa e vai ter que realmente se preparar em todos os sentidos. Tá? O que você come, o quanto você... a sua nutrição, a sua alimentação, o seu descanso, o seu sono. Como você filtra as coisas que vêm de fora, né? Então, uma discussão que a gente faz muito é quando chega para nós aqui algum atleta, por exemplo, que passou por uma equipe grande, com passagem até para a seleção brasileira de base, né? E chega para nós aqui, por exemplo, no profissional na 4ª divisão, né, Ferreira? O que aconteceu? A nossa pergunta: o que aconteceu com esse atleta? Por que ele ficou, né, no processo? Né? E muitas vezes é um atleta bom, um atleta de potencial. Aí precisamos entender muitas coisas. Fisicamente é um atleta baixo. Né? O estilo dele de jogo não é tão intenso. Então é um atleta que defensivamente não consegue fazer a sua função, por exemplo. Né? Isso é um entorno social do garoto. É um entorno social. Teve algum problema com o empresário, né? Que é algo que os pais têm que pensar muito bem antes. Né? E acontece muito, né, Edu, no futebol, né, Ferreira? Muito. Com certeza. É um atleta que tem problema com peso. Né? Então, assim, são vários fatores que nós precisamos que entender. Influencia, né? Então não tem jeito hoje. A exigência física, principalmente do futebol, é muito grande, é muito maior do que era, né? E isso vem aumentando. Então, assim, hoje o futebol não é para qualquer um. Antigamente você tinha muito mais talentos, né? Até por diversos fatores. Então, o Ferreira e Edmilson são grandes exemplos aqui de atletas que... O Ferreira citou o futsal, mas ele jogou na rua, jogou no terrão. A minutagem dele, o tempo que ele passava com a bola no pé é muito maior. Né? Hoje dificilmente você vê, se você achar um menino jogando bola na rua hoje, tira uma foto, manda para nós, porque é difícil. É algo difícil, é algo que... Tudo bem, o mundo mudou, muitas coisas mudaram, mas o menino hoje fica com a bola no pé muito menos que antigamente. Então hoje, para você chegar no alto nível, você vai ter que renunciar, você vai ter que se desenvolver dentro de muitas coisas. E compensar essa falta pela dedicação, pela vontade. Eu vi uma frase num livro que diz assim que a vontade supera o talento. E é o que acontece hoje no futebol. A vontade supera o talento. Você pega um cara que tem uma vontade, que tem uma determinação, que vive futebol, que é um Cristiano Ronaldo mentalmente. Ele vai engolir qualquer cara que tenha um talento superior ao dele. Porque ele tem mais vontade. Então, certeza. É possível o cara que tem talento ter a mesma pegada? Tem, é possível. Se ele entender isso, o cara que tem um talento, se ele entender isso, que ele precisa ter vontade, que ele precisa ser um profissional, que ele precisa ter dedicação, que ele precisa ter disciplina, esse aí você pode ter certeza. Se ele entender isso, você pode ter certeza que ele vai chegar. Vai ser um grande atleta profissional. Grande. São pontos muito importantes, né, Edu, para essa parte de formação, e que às vezes a rapaziada que quer chegar não tá nem ligado, só acha que é ir lá e treinar e fazer e jogar, né, que é a parte gostosa. Né, mas esquece que tem que abdicar de muita coisa, que você não vê sua família, né, que você tem que fazer uma ligação lá da França, né, e gastar metade do salário, né, esquece que você tem que pegar um monte de condução para chegar lá no horário, porque aqui a gente trabalha muito com horário, né, então a gente não tolera atrasos e são questões disciplinares, né, Edu, que trazem muitos ensinamentos para os atletas, né? Com certeza, isso está dentro dos nossos valores, né? Então, até antes do atleta, né, antes do jogador, para nós o importante é o ser humano, cidadão, né? Exatamente, o cidadão, o homem. Então, que ele consiga ser desenvolvido aqui dentro dos nossos valores. E o clube é rígido, né? Porque nós realmente queremos formar o melhor cidadão possível e o melhor atleta possível. Isso é mais importante. E só voltando um pouquinho dentro do tema da passagem, da transição das categorias, eu acho que tem um lado do clube também. Entendeu? O clube tem que ter um pouco mais de calma.
tá? Porque nem todos os atletas vão estar 100% pronto para subir de categoria, mas tem atletas com potencial. Então a projeção tem que ser levada em consideração, é algo que nós fazemos aqui no SCA Brasil. Às vezes é um menino que, por exemplo, cognitivamente está muito bem, mas fisicamente ainda não maturou, não ganhou, né? Não teve o ganho que nós esperávamos. Então é um atleta que você tem que esperar um pouco mais, né? Como também você pode ter um atleta que fisicamente é muito interessante, mas o cognitivo dele, né, ainda não está no nível que nós queremos. Talvez é um atleta que você pode esperar um pouco mais, que você pode tentar desenvolver um pouco mais. Existem posições com carência, né, no mercado, né? Por exemplo, o Brasil hoje tem uma carência muito grande de meia, né? Não vou nem falar um meia armador, clássico, porque esse tipo de jogador não tem mais espaço hoje. Mas estou falando o meia, né? O meia atacante, aquele que faz a gestão de espaço por dentro. Quebra né? a linha, né? Exatamente. O camisa 10 e o camisa 9 hoje estão cada vez né? mais em extinção no Brasil, né? E nós, hoje, nós trazemos dentro da nossa metodologia, dentro do nosso modelo de formação, o 10 e o 9. Temos que desenvolver, né? Então, por exemplo, são duas posições que a gente pode ter um pouco mais de calma. Mas sabemos como que é o processo no futebol, né? Principalmente nos clubes grandes, né? Que você já tem que dar resposta a curto prazo. Então, assim, eu vejo que o nosso modelo, né, vai ganhar cada vez mais espaço pela ideia de formação e também pelo tempo, né? Você ter respeito ao tempo e não tomar decisões precipitadas. É o foco na formação, né, Edu? Não no resultado, né? Sim. Isso é muito importante porque o resultadismo ele não traz para nós o que a gente quer, né? Que é formar melhores cidadãos, melhores atletas, né? E aí vem os princípios, né? Os princípios. Os princípios que são que é a base do clube e a base nossa, que a gente não abre mão. Isso aí a gente não negocia. São princípios de educação, responsabilidade, de horário. Se eu chegasse atrasado num treino, eu ficava mal, eu me sentia mal, tendo que pegar 2 ônibus e 2 trem. Não é normal, não é possível um menino morando no clube chegar atrasado no treino. Claro. Que dorme aqui do lado, chegar atrasado, eu não acordei. Lógico, pode acontecer? Lógico que vai acontecer, pode acontecer, mas é aí a disciplina da gente ensinar e não abrir mão em relação a isso aí. Porque são coisas, Vitão, que não é só pro futebol, não é só pro clube. Pra vida, né? Pra vida, ele vai levar isso pra vida toda. Vai servir pra ele, se ele não for jogador de futebol, vai servir pra ele no que ele for. Aonde ele for trabalhar, onde ele for morar, onde ele viver, com a família dele, com os filhos dele, com a esposa dele. Isso vai servir. Então a preocupação nossa principal em relação a esses princípios é em relação à vida, não ao atleta. Perfeito. Ao ser humano. E falando dessa transição, né, da calma, né, que a gente tem que ter, né, nessas transições, a gente tá fazendo futebol em meio a uma pandemia, né, Edu? A gente fundou o clube em 2019, né, o Edmilson junto com a Skylight, né, em junho de 2019, fez um trabalho da parte técnica, né, de 2-3 meses, né, no segundo semestre de 2019, e 2020 já veio a pandemia. Foi todo mundo para casa, né? Não teve categoria de base, só teve o profissional, né? Mas muitos atletas perderam oportunidade, perderam espaço. Isso no geral, não estou falando aqui no SCA Brasil, no mundo inteiro, né? Categorias que perderam um ano, né? Dentro do futebol. E conta um pouco do que você tem sentido em relação a isso, né? Principalmente aqui dos nossos atletas. Eu acho que é um momento, é um cenário totalmente diferente, ninguém nunca viveu isso, né? Então o futebol sempre foi muito imediatista. E com a pandemia, a tendência é ser mais. Então eu acho que é um período que nós temos que ter muita calma, porque a maioria dos atletas praticamente pularam uma categoria. Antes da pandemia, os atletas que eram sub-13 hoje já são sub-15. Sub-15 eram sub-15, hoje são sub-17. E perderam um ano de evolução, né, Edu? Perderam um ano e meio de evolução, de todos os sentidos, mas vamos especificar aqui para a parte técnica, mesmo para dentro de campo. Então, atletas que perderam uma etapa de desenvolvimento de treinamento. Então, isso tem que ser levado em consideração. É normal que o nível vai cair um pouco, né? É normal. Aí que eu acredito que é o papel dos clubes, né? Realmente ter um pouco mais de calma e conseguir avaliar de uma maneira um pouco mais tranquila em relação à transição desses atletas, porque você pode estar perdendo, né, um grande talento que por causa da pandemia sentiu um pouco mais. Durante a pandemia eu sempre falei, né, até para os nossos atletas e alguns programas que eu participei e tudo mais, assim, durante a pandemia todo mundo perdeu.
Alguns perderam um pouco mais, outros um pouco menos. Então é isso que nós temos que levar muito em consideração. E aqui, assim, para nós não muda muito, eu acredito que nós estamos até com mais calma, né, com mais tranquilidade para tomar a decisão em relação à transição desses atletas agora para as categorias. É um assunto que nós temos abordado bastante com os atletas. Né, que assim, o foco tem que ser maior, até porque nós estamos no meio do Campeonato Paulista, sub-15, sub-17, né, que não é só disputa, não é só jogar o campeonato, é como está o seu desenvolvimento. Você daqui 1 mês e meio, 2 meses máximo, você vai estar pronto para fazer a transição para as categorias? Então, os atletas nascidos em 2006 e em 2004. Né? Os atletas de 2004, aí com uma situação até um pouco mais apertada, porque nós já temos uma Copa São Paulo, né? Onde vão poder jogar atletas nascidos em 2001, né? Que geralmente não jogariam, né? Atletas que fazem 20 anos. Então, assim, você vai conseguir ter um bom desenvolvimento, um bom rendimento com atletas 1, 2 ou até 3 anos mais velho que você. Então, foco muito claro na equipe, mas outra, né, que é uma especificidade da nossa metodologia, é no desenvolvimento individual deles, dos atletas. Então, assim, momentos difíceis. Então, a geração, por exemplo, 2004, é uma geração não só aqui no SCA Brasil, mas é uma geração no Brasil inteiro que vai sofrer um pouco. Porque, por causa da Copa São Paulo, que é o maior torneio que tem no final do ano, né? Mas é uma categoria que praticamente jogou muito pouco no Sub-17 e já faz uma transição para o Sub-20, onde no Sub-20 você já olha a projeção para o profissional. É a última etapa. Difícil. Então, por isso que o treinamento tem que ser mais rico, o treinamento tem que ser mais bem elaborado, mais bem organizado. Então, acho que a pandemia foi importante para todos os clubes se organizarem mais e ficarem melhor. Um desafio, né? Com certeza. Um desafio. Se reestruturar, se reinventar, né? Como a gente aqui do SCA Brasil fazendo a SCA TV, né? Por exemplo, para poder transmitir os nossos jogos do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Por que transmitir? Pô, os meninos estão há 2 anos parados, né? O que a família mais quer é assistir o garoto jogando dentro de campo. Então a gente está dando o acesso, tá proibido não pode público ainda, né, no estádio. Então a gente dá o acesso para os familiares, dos meninos, para os amigos, para todo mundo poder assistir. E obviamente a gente também pensa no clube, né, como marca, né, a gente fortalecer a marca do SCA Brasil, a marca dos patrocinadores do SCA Brasil, né. Hoje a gente tem marcas muito grandes que estão conosco e que acreditam no nosso trabalho, acreditam no futebol como uma ferramenta de transformação social. Né? Então hoje a gente tem a Mondial Eletrodomésticos, tem a Consigás, a Engevic, a Sonoquality, a Skylight, que é a nossa sócia do Edmilson, investidora, né, do clube, a Joma, nosso material esportivo, que é da Espanha, né? Então a gente trouxe parceiros aí muito grandes, né? O grupo LPM de soluções de TI, a Prevent Senior, que ajuda a gente em todos os testes de Covid, né? A Black School com a suplementação. Então a gente faz um trabalho, né, fora dos campos também, que é de fortalecimento de marca, que é a gente deixar o SCA Brasil no nível do Edmilson, né, que é um cara que jogou no Barcelona, um cara que jogou na seleção brasileira e que tem todo esse know-how e toda essa imagem a zelar que o SCA Brasil é um reflexo. Né? Então a gente faz tudo e proporciona tudo, né, para os atletas terem essa estrutura necessária para se formarem, né, Ferreira? O que é a necessidade de hoje, né, do futebol atual hoje. Quanto mais você tem essa estrutura e esses parceiros que contribuem para a evolução geral do atleta, você vai formar atletas muito, muito melhores e muito mais rápido. Né? Como a gente falou aqui, diferente de antigamente, que você não tinha a nível de estrutura. Eu joguei no juvenil do Palmeiras, no júnior do Palmeiras, a gente dormia embaixo da arquibancada. Então não tinha nada do que tem hoje, né? Nada do que tem aqui, por exemplo, no SCA, e o que os outros clubes grandes também já têm. Então a evolução deles, se eles entenderem isso e usufruírem desses clubes da melhor maneira possível, a evolução deles é muito mais rápida do que antigamente, né? Precisa da conscientização de cada atleta, de poder tá aproveitando de toda essa estrutura, de tudo que tem o futebol hoje, tudo que o futebol oferece, né? Da evolução geral do futebol. E o nosso trabalho aqui sempre dá melhor estrutura, melhor condição para os atletas se desenvolverem, né? É isso aí, gente. Hoje a gente trouxe aí 2 grandes convidados aqui do SCA Brasil para o nosso primeiro podcast, né? A gente vai trazer aí
grandes profissionais aqui da nossa equipe, ideias diferentes, conteúdos especiais, né? A gente quer que vocês comentem bastante aí também o que vocês querem saber aqui do SCA Brasil, o que vocês querem conhecer dentro das categorias de base, dentro do trabalho de formação de atletas, para que a gente possa trazer aí todos esses conteúdos para vocês. Não esqueça, né, de se inscrever aí no nosso canal, ativa aí o sininho para receber aí em primeira mão, né, todos os nossos conteúdos. E, bom, vamos encerrar aí internacionalmente, né, Edu? Vamos pedir pro Ferreira deixar um recado aí em francês. Le blé? Le blé, le blé. Deixa um abraço aí em francês aí para os nossos telespectadores internacionais aí, Ferreira. Pour moi, c'était un plaisir de participer aujourd'hui. Et merci à tous. Gros bisous à tout le monde. Traduz, então. Que isso, o Ferreira deixou um abraço para todos aí que acompanharam. Ele agradeceu bastante aí, né, Fer? Foi isso, não foi? Foi isso aí mesmo, deixar um abraço. Isso aí é visão de jogo que chama, Edu. Deixar um abraço a todos e vamos ter muitos outros ainda, né? Pra gente poder participar, levar informação para as pessoas, levar ajuda também àqueles que precisam, de uma forma daquilo que a gente já viveu dentro do futebol, que a gente vive diariamente. Poder levar isso aí para as pessoas é uma coisa que queima dentro do nosso coração, é o que a gente faz com muito prazer. Então, é um prazer participar da primeira edição aí, né? Primeira gravação nossa, né? E deixar um abraço a todos. Legal, obrigado, Ferreira, pela sua presença. Obrigado, Edu, deixa uma palavra aí também. Em americano? Vai deixar em americano ou... Em americano? Americano? Você conhece a língua americana ou é inglês? No interior de São Paulo? O Edu morou 10 anos nos Estados Unidos, Edu? Foram entre indas e vindas, 13, né? 13 anos. Interessante para ganhar uma bagagem internacional. Pouca gente fala, né? Só pegando esse gancho rapidinho dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um encontro de pessoas do mundo inteiro, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de dividir o campo com treinadores de vários países. E aqui, ó, de várias escolas, né? Um livro é em português e o outro é em inglês, gente. Ele não tá de brincadeira, não, né? Eu não consigo escrever nenhum ainda. De leve. Esses daí é fácil de falar. Mas obrigado pela oportunidade, Vitão, ao clube, ao SCA. Me sinto honrado, né, e feliz de ver o clube crescendo, né, de diversas maneiras, de diversos departamentos. Como o Ferreira falou para nós, é fantástico poder estar passando informação, não só para os nossos atletas. Acho que legal, hoje a internet é fantástica pela abertura, né, a informação pode chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, né, e obrigado novamente and see you guys next time. É isso aí, gente, a gente agradece aí a todos que assistiram o nosso primeiro podcast. A gente convida vocês, né, a acompanharem todos os nossos conteúdos, a acompanharem as nossas transmissões, né, a equipe da SCA TV está fazendo um trabalho excelente, né, a gente agradece também o trabalho técnico aí do Vitor Magno, da Carol Magno, né, o George Damasceno também, e vamos para cima, a gente tem muita coisa para fazer e muito trabalho aí, né, para poder mostrar para vocês, e é isso aí, esse é só o primeiro. Vamos lá, gente, obrigado, valeu!